Marido descobre que a esposa traiu em troca de uma promoção no trabalho. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você já se perguntou até onde alguém seria capaz de ir em nome da ambição? Até que ponto o desejo de vencer pode nos fazer perder quem realmente somos? No vídeo de hoje em Traições Secretas, você vai conhecer a história de uma mulher dedicada, esposa fiel e profissional exemplar, que acreditava estar prestes a realizar o maior sonho da sua carreira. Mas o que parecia ser apenas uma oportunidade de crescimento, acabou se tornando o início de uma jornada de culpa, chantagem e dor. Uma história sobre escolhas, tentação e consequências irreversíveis. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas um relato sobre traição e poder, mas um lembrete cruel de como um único sim pode mudar toda uma vida. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma história emocionante como esta. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nosso vídeo para outras pessoas, ajudando a nossa família a crescer. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação, ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail, que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Então vamos à história. Meu nome é Helena. Tenho 33 anos e sou assistente jurídica em um dos maiores escritórios de advocacia da cidade de São Paulo. Desde muito jovem, sempre fui movida por sonhos grandes e pela vontade de conquistar meu espaço no mundo. Nunca aceitei ser apenas mais uma. Queria crescer, ser reconhecida, provar para mim mesma que era capaz de alcançar tudo o que desejasse. Sou casada com Eduardo, um homem incrível, dedicado e o meu maior apoiador. Ele tem 36 anos e trabalha como engenheiro software. Juntos, construímos uma vida tranquila, baseada em respeito, amor e companheirismo. Nosso casamento sempre foi estável, cheio de planos para o futuro, como a compra da nossa casa própria e o desejo de aumentar a família em breve. No trabalho, eu me destacava. Era elogiada pelos meus colegas e admirada pelos advogados do escritório. Eu sabia que estava no caminho certo e acreditava que o sucesso era apenas uma questão de tempo. Mas às vezes, o sucesso cobra um preço alto demais e nem sempre estamos preparados para pagá-lo. Quem nunca imaginou atingir o sucesso em sua carreira? Depois de formada, trabalhei por anos em um grande escritório de advocacia e lá desempenhei o papel de assistente jurídica, mas sempre persegui o sonho de ser advogada. E vi nessa empresa o trampolim que poderia alavancar a minha carreira. Eu me destacava em meu trabalho como assistente jurídica e sempre recebia elogios dos meus colegas advogados. Mas foi quando Heitor, o meu chefe, notou os meus esforços, que percebi a oportunidade real de carreira. Heitor passou a acompanhar mais de perto o meu trabalho e, em pouco tempo, me fez sua assistente pessoal. Agora eu me reportava diretamente a ele, e com a promoção veio um substancial aumento de salário e certas regalias que antes eu não tinha direito como assistente. Devo dizer que fui ingênua e estou sendo sincera quando falo isso. Nunca havia suspeitado de nada, até aquela sexta-feira. Foi no final do expediente. Eu estava me preparando para encerrar as minhas atividades, quando o Heitor me chama até a sua sala. Ele queria conversar sobre um processo que havíamos vencido e gostaria de me recompensar pelo apoio dado ao projeto. Ao ouvir isso, fiquei lisonjeada e orgulhosa de mim mesma. Acredito que esse foi o início do meu fim, pois foi nesse dia que a vaidade entrou em mim. Heitor queria comemorar vitória e me convidou para irmos a um restaurante. Agradeci, mas disse-lhe que não poderia aceitar o seu convite, pois já tinha um compromisso marcado com o meu marido e ele esperava por mim em casa. Heitor insistiu dizendo que aquele jantar era uma reunião de trabalho e que eu deveria acompanhá-lo. Sem opções, tive que telefonar para o meu marido e informei que teria que comparecer a um jantar de trabalho acompanhando o meu chefe. O meu marido compreendeu as implicações e exigências do meu trabalho e disse-me que ficaria bem. Durante o jantar, Heitor fazia elogios à minha atuação na empresa
e disse-me que todos os associados do escritório estão felizes com o meu desempenho. Comunicou-me ainda que o meu nome havia sido indicado para a próxima vaga de advogado. Ao ouvir isso, senti-me realizada. Os meus esforços haviam sido vistos e agora estavam sendo recompensados. Eu estava muito feliz e exibia um sorriso largo, e foi nesse momento que percebi alguns avanços de Heitor. Não era nada explícito no começo, mas o suficiente para me deixar com mal-estar. Eu quis ignorar. Tentei fazer vista grossa, mas isso era algo que me deixava totalmente desconfortável. Então pedi para encerrarmos o jantar. Lembrei-lhe que o meu marido estava me esperando em casa. O jantar terminou e Heitor com gentileza agradeceu a minha presença e disse-me que voltaríamos a conversar na segunda-feira no escritório. Ao chegar em casa, contei ao meu marido tudo o que Heitor havia dito, a promoção, o aumento de salário e minha alegria por fazer parte do quadro de advogados da empresa. Disse-lhe que agora poderíamos fazer planos para aumentar a nossa família. Agradeci ao meu marido por todos os anos de incentivos e apoio irrestrito à minha carreira. Eduardo estava feliz com o meu sucesso. E naquela noite saímos para comemorar. Dançamos e fizemos amor como 2 adolescentes. Lembro-me que já passava do meio-dia e ainda estávamos nus em nossa cama. Havíamos feito amor várias vezes naquela noite. Eu transbordava de alegria e tentava retribuir ao meu marido todo o amor que ele sempre me demonstrava diariamente. Após o final de semana, a bendita segunda-feira chegou e trouxe com ela a ansiedade gerada pelas notícias da última sexta-feira. Meus colegas de escritório me parabenizaram quando cheguei. Eles já sabiam da promoção antes de mim. O que eu não sabia se tornou conhecido quando Heitor me chamou até a sua sala. Ele iniciou a conversa dizendo que precisávamos acertar alguns detalhes do novo cargo. Inicialmente me parabenizou e disse-me que eu precisava refletir sobre algumas questões antes de ser empossada ao cargo de advogada. Então, sem rodeios, ele fez uma proposta direta, uma promoção em troca de 1 semana ao seu lado, longe de tudo e de todos. Eu ouvi, mas não acreditei nas palavras que tinha acabado de ouvir. Como assim, disse eu, passar 1 semana ao seu lado longe de tudo e de todos? Senhor Heitor, eu sou uma mulher casada e não passo finais de semana com outros homens. A proposta me repugnou. Como ele ousa, pensei. Fiquei sem ação. O medo tomou conta de mim. Medo de perder meu emprego. Medo de ver o meu sonho ruir. Medo dessa proposta cair nos ouvidos de meu marido. Tudo isso me atormentava naquele momento. Tudo aquilo era absurdo. Então falei pela primeira vez. E disse que aquilo era inaceitável. E que nunca poderia fazer tal coisa. Heitor ouviu tudo e disse-me: tire 1 semana para pensar. E na sexta-feira, você terá que apresentar a sua resposta. Durante a semana, Heitor agiu normalmente. Mas sempre que havia oportunidade, fazia elogios ao meu trabalho e expressava sua admiração por mim. Não posso negar. Isso mexeu com o meu ego. E a vaidade aos poucos foi tomando conta de mim. E pela primeira vez, senti que as minhas barreiras morais estavam se quebrando. Então, em uma noite, decidi conversar com o meu marido, mas eu sabia que não poderia contar toda a proposta de Heitor. Isso seria o fim da minha carreira jurídica no escritório. E também poderia colocar o meu marido na cadeia, pois ele certamente iria tirar satisfações com o meu chefe. Tudo aquilo era um grande erro, mas algo dentro de mim dizia que isso poderia ser uma oportunidade de crescimento. Considerar aceitar a proposta de Heitor poderia colocar o meu casamento em risco, caso ele descobrisse. Quero deixar claro que amo realmente o meu marido e nunca imaginei, nem mesmo em sonho, ter outro homem além dele. Eduardo sempre foi e sempre será o homem da minha vida. Foi amor à primeira vista. Aceitar essa proposta era algo fora do meu caráter. Ao chegar em casa naquela noite, resolvi conversar com Eduardo, pois ele não sabia da real gravidade da situação. O meu plano era contar apenas uma parte da proposta e as implicações da minha recusa. Menti para o meu marido, dizendo que seria apenas um jantar e eu não seria obrigada a fazer nada que não quisesse ou que me deixasse desconfortável. Eduardo ficou irritadíssimo e sugeriu que eu deixasse o escritório imediatamente. Deixei claro ao meu marido que nunca faria nada com Heitor e que eu cuidaria de tudo, procurando contornar a situação com o apoio dos demais associados da empresa. Expliquei que não poderia deixar o emprego naquele momento. Deixei claro ainda que, em caso de não concordância dos demais associados, o resultado mais provável seria a minha demissão. Eduardo compreendeu as minhas justificativas, mas disse que acompanharia de perto toda a situação e que tomaria providências caso o Heitor me importunasse novamente.
Os dias seguintes foram uma batalha entre minha consciência e minha ambição. Mentia ao meu marido dizendo que nunca aceitaria tal proposta, mas no fundo, sabia que precisava daquele emprego e da promoção que Heitor estava me oferecendo. Passava o dia tentando me convencer de que seria uma única vez e que aquilo garantiria um futuro melhor para mim, para nós. Heitor era insistente, me abordava todos os dias, fazia elogios e deixava claro para mim que uma promoção e oportunidade de crescimento profissional estava sendo jogada fora, por falta de maturidade e minhas crenças ou ideologias sobre fidelidade. A sexta-feira chegou e com ela o meu desespero. O prazo havia acabado. E antes que me manifestasse, Heitor me chamou até a sua sala. "Qual é a sua resposta, Helena?" perguntou Heitor. Fiquei em silêncio por alguns instantes, mas sabia que não podia adiar. Respondi sim, eu concordo, mas teremos que definir os detalhes dessa viagem. Agora o plano era evitar que Eduardo descobrisse que estava prestes a acontecer. Tentei me convencer que estava fazendo a coisa certa e que tudo aquilo traria benefícios ao nosso casamento e poderíamos ter uma vida melhor. Mas mesmo assim, eu sabia que era errado e que a minha vida nunca mais seria a mesma. Ao chegar em casa, menti para Eduardo. Disse que havia conseguido convencer os demais associados a me promover sem o voto de Heitor. Percebi a desconfiança de Eduardo, mas depois de tantas explicações, ele finalmente acreditou na mentira que eu havia contado. Naquela noite, fizemos amor reafirmando o sentimento que nos unia. Eu me sentia péssima em trair o amor da minha vida, mas não havia outra alternativa. Se eu desistisse da proposta, certamente seria demitida e eu sabia que, se eu processasse Heitor por assédio, ele certamente se livraria do processo. E eu seria prejudicada no ramo jurídico para sempre. O dia da viagem estava próximo. Então disse a Eduardo que precisava fazer uma viagem. Seria a primeira viagem como advogada representando o escritório. Não revelei os detalhes da viagem ao meu marido. E na segunda-feira, parti para aquela maldita semana que Heitor havia proposto. Heitor havia organizado tudo. Um hotel fazenda longe, um jantar à luz de velas, elogios e insinuações que me fizeram sentir cada vez mais pequena. Ele pediu para que eu levasse uma mala pequena. Isso faria com que o meu marido não desconfiasse de nada. "Você poderá comprar tudo o que precisar durante a nossa viagem", disse Heitor. Ele havia pensado em tudo. E ao chegar na cidade, me levou ao shopping e comprou-me várias roupas, lingeries, biquínis e acessórios de beleza. Ele teve o cuidado de escolher cada peça para que eu usasse. Percebi que haviam calcinhas, biquínis e kits de depilação. Muitos dos itens eram vulgares, coisas que eu nunca usaria diante do meu marido, mas que agora teria que usar para outro homem. Tudo isso mexia comigo, me deixando constrangida. Foi nesse momento que percebi pela primeira vez que a minha decisão de aceitar a proposta de Heitor havia sido um grande erro. Heitor foi gentil comigo o tempo todo, mas eu me via como uma garota de programa, uma mulher que havia vendido seu corpo, sua alma e sua dignidade. O primeiro dia com Heitor no hotel foi o mais difícil. Eu não conseguia tirar Eduardo da minha cabeça. Heitor tentava de todas as maneiras me deixar tranquila e mais confortável. Ao chegarmos ao hotel, exigi um quarto separado. Isso deixou Heitor muito irritado, mas finalmente concordou com o meu pedido. Todavia, deixou claro que não seria mais condescendente comigo. Eu teria que aceitar as suas decisões de agora em diante. Após nos alojarmos em nossos quartos, saímos para almoçar e depois fomos conhecer o hotel. Era um hotel fazenda muito bonito e havia poucos hóspedes, e isso me deixou mais confortável, pois não gostaria de encontrar ninguém conhecido. O final do dia havia chegado. Havíamos passeado pelo hotel. Tentei me divertir e tirar o sentimento de culpa do meu peito, mas simplesmente não consegui. Era impossível tirar Eduardo da minha cabeça. E por um breve momento pensei em desistir de tudo. A noite chegou e a programação era sair para jantar e depois dançar em uma casa noturna. Ele fazia de tudo para me agradar, mas eu simplesmente não conseguia relaxar. Eu não parava de pensar no que teria que fazer quando retornássemos ao hotel. O fato de vir a ter intimidade com Heitor me atormentava. Eu nunca havia tido intimidade com outro homem além do meu marido. Ao retornar ao hotel, pedi licença a Heitor, pois tinha que telefonar para o meu marido. Fiz isso com o coração partido. A voz de Eduardo ao telefone me desejando sucesso foi a coisa mais dolorosa que já senti. Eduardo não merecia isso, mas eu tinha que fazer para garantir o nosso futuro. Eu me iludia com isso, e como fui tola. Se eu pudesse voltar atrás. Quando voltei ao quarto, Heitor me esperava vestido com um roupão
e tinha nas mãos 2 taças com espumantes. Ele se aproximou de mim e me beijou carinhosamente. Aos poucos foi tirando a minha roupa, me deixando apenas de calcinha e sutiã. Com muitos elogios ao meu corpo, ele continuou a me beijar e deitou-me na cama. Eu fechei os olhos, não por prazer, mas para não ver mesmo, enquanto o Heitor, meio desajeitado, fazia sexo oral em mim. Ele esperava que eu retribuísse a gentileza, mas recusei. Então ele iniciou a penetração. O ato não demorou 2 minutos. Heitor havia gozado, e eu não havia sentido nada. Foi muito esquisito, pois comparado com o meu marido, ele era patético. A nossa primeira noite terminou com Heitor me agradecendo pela incrível noite de amor, e eu me sentindo totalmente violada. Os demais dias não foram diferentes. Saíamos, íamos à piscina, jogávamos no cassino do hotel e depois terminávamos em seu quarto. Heitor não podia se comparar nem de longe com Eduardo. Ele não tinha o corpo bonito, nem tampouco era dotado, ou mesmo habilidoso como o meu marido. Ele tentou várias vezes me dar prazer, mas nunca conseguiu. A sua falta de habilidade me fez fingir vários orgasmos para que tudo terminasse logo. Heitor sempre pedia para que eu fizesse sexo oral nele, mas sempre recusava, lhe fazendo apenas a masturbação. No último dia, ele me fez um pedido inusitado, queria me ver se masturbando. Vi nisso uma oportunidade de encerrar a noite, e comecei a me masturbar, pensando em meu marido, e gozei pela primeira vez naquela semana. Heitor pensava que o meu orgasmo tinha sido por causa dele, mas a minha mente estava em meu marido. Durante todo o período no hotel, tentei agir com naturalidade. Íamos à piscina, almoçávamos juntos, passeávamos pela fazenda, tivemos relações sexuais algumas vezes. Não tantas quanto o Heitor desejava, mas eu deixei claro que não era o tipo de mulher viciada em sexo, e que as nossas relações seriam consentidas, e eu não aceitaria imposições ou exigências de quantidade. Durante aqueles dias, tentei me manter neutra, dizendo a mim mesma que tudo aquilo era por uma causa maior. Mas quando tudo finalmente terminou, senti uma dor profunda. Era como se eu tivesse vendido minha alma. E agora eu teria que viver com isso. Ninguém jamais saberia do que fizemos naquele lugar. Mas eu estava imensamente enganada. Voltei para casa com a promoção nas mãos e um segredo que me queimava por dentro. Eduardo me recebeu com amor, enquanto eu me afogava em culpa. Ao retornar ao escritório, percebi uma mudança de comportamento de Heitor. Ele passou a ser mais exigente e a cobrar mais e mais de mim. Também mencionou que mantivéssemos o caso com encontros semanais. Isso não estava no acordo, eu lhe disse enfaticamente. Então Heitor revelou a sua verdadeira face. Agora ele estava me fazendo ameaças de demissão e de expor a minha traição ao meu marido. Essas ameaças me fizeram parar e refletir. Como eu permiti que a minha vida se tornasse nisso? Eu estava presa sendo chantageada pelo meu chefe e não via como sair disso tudo. Ele me via como uma prostituta. Quem seria o próximo a me chantagear? A cada dia, minha vida se transformava em um pesadelo. Eu vivia mentindo o tempo todo para o meu marido. Reuniões de trabalho, horas extras no escritório, viagens de negócios, tudo para atender às chantagens de Heitor. A tristeza era perceptível. Eu não conseguia mais esconder, sabia que Eduardo estava desconfiado. Ele vinha agindo diferente há alguns dias. E havia algo nele e em suas palavras que me deixavam nervosa. Será que ele sabe de alguma coisa? Essas dúvidas me atormentavam e passei a ter pesadelos continuamente. Sabia que algum dia tudo isso desmoronaria e a verdade viria à tona. Só não sabia quando e como, mas eu sentia que esse dia estava muito próximo. Essa vida dupla já durava quase 1 mês e eu percebia a inquietação de Eduardo. Ele estava mais atento às coisas. Ele passou a questionar as minhas desculpas e pedia detalhes de meus compromissos fora do horário. Na contramão do que acontecia na minha casa, Heitor passou a exigir mais e mais. Eu estava cansada, e em um momento de loucura resolvi dar um fim a tudo. Era sexta-feira, e eu havia escrito uma confissão do meu caso a Eduardo, junto com um pedido de perdão por todos os meus pecados. Declarei a ele o meu eterno amor, mas confessei ter aceitado de forma egoísta a proposta de promoção apresentada por Heitor. Deixei claro que fui vítima de meus próprios pecados, e que nunca houve um momento em que eu não pensasse nele, me iludir fazendo o que achava propício para nos dar uma vida melhor, para construirmos a nossa família. Mas que havia me tornado vítima de um homem horrível, que me fez sua escrava sexual, e agora não suporto mais viver com isso, e acredito que a melhor coisa a fazer é deixar essa vida e não lhe causar mais problemas ou vergonha. Peço que não busque vingança contra Heitor,
Ele é poderoso e pode lhe prejudicar. Isso seria duro demais para mim. O meu plano era tomar alguns remédios e me despedir da vida. Não conseguiria viver sem Eduardo e com a vergonha que trouxe para meus pais. Então decidi covardemente deixar essa vida. Todavia, naquele dia, Eduardo chegou cedo em casa e me encontrou no quarto desacordada. Também encontrou a carta que escrevi em cima do criado mudo. Lembro-me de acordar uma semana depois em um quarto de hospital. Os enfermeiros, ao perceberem que despertei, chamaram um médico para me examinar. Disseram-me que chamariam o meu marido e os meus pais. Eu ainda estava em estado de choque e não compreendia o que estava acontecendo ao meu redor. O primeiro a chegar ao hospital foi Eduardo. Ele perguntou como eu me sentia e disse-me para não me preocupar com nada, pois ele cuidaria de tudo. Eu sabia que ele já tinha lido a carta. Portanto, já sabia de tudo e não entendia a forma carinhosa com que ele me tratava. Era como nada tivesse acontecido. Por um breve momento, pensei estar sonhando ou delirando de febre. Eduardo continuava sendo gentil comigo. Eu não esperava por isso. Ele ouviu as minhas súplicas e pedidos de perdão, mas não disse nada. Apenas me disse: "Não se preocupe, eu cuidarei de tudo." Disse-me também que não deveria me preocupar com Heitor. Ele deixou claro que Heitor não sairia impune pelo mal que havia causado à sua família. Eu fiquei nervosa e supliquei que Eduardo não fizesse nenhuma loucura, pois Heitor era um homem poderoso e poderia colocá-lo na cadeia. Quando o dia amanheceu, os médicos me deram alta e Eduardo estava lá com os meus pais para me levarem para casa. Eduardo evitou tocar no assunto até que eu me recuperasse completamente. E quando esse dia chegou, tivemos uma grande conversa. Eu estava desarmada e pronta para receber a minha sentença. Eduardo me olhava nos olhos. O seu olhar não era de raiva, mas de dor. Ele estava angustiado e sofrendo havia segurado seus sentimentos por vários dias, só para não atrapalhar a minha recuperação. Ele havia lido e relido a carta várias vezes, mas queria ouvir da minha boca tudo aquilo novamente. E enquanto eu falava e relatava tudo mesmo, detalhando cada ato, cada acontecimento, eu pude ver a dor e o seu sofrimento. As lágrimas rolavam dos seus olhos. Era duro ter que falar o que eu tinha que falar e já não suportava ver o mal que tinha lhe feito. E quando terminei, houve um longo silêncio. Eduardo rompeu o silêncio e me fez uma pergunta. Você em algum momento pensou em mim? Pensou nas consequências dos seus atos e o que isso faria conosco? Então eu olhei em seus olhos e disse: Eduardo, você sempre foi e sempre será a pessoa mais importante da minha vida. E eu nunca deixei de pensar em você. Você foi testemunha do meu sofrimento e da minha tristeza por semanas. Eu não tive forças nem coragem para revelar o motivo, mas preciso que você saiba. Heitor usurpou o meu corpo, mas nunca a minha alma, nem o amor que tenho por ti. Eu morri um pouco, cada vez que tinha que me submeter àquele homem. Eu sei que o que fiz é imperdoável e terei que viver com as consequências dos meus atos, mas quero que você saiba que te amarei para sempre. E espero que você encontre alguém melhor do que eu, que te faça feliz, pois eu não consegui. Ele levantou de sua cadeira e saiu da sala, deixando-me sozinha com os meus fantasmas. Naquela noite recebi a visita dos meus pais. Percebi que eles já sabiam de tudo e estavam profundamente decepcionados comigo. Me disseram que me apoiariam e que estariam comigo para um novo começo, seja com Eduardo ou não, mas haveria condições. Eu deveria prometer que nunca mais mentiria para eles e que jamais deixaria que outra pessoa usurpasse a minha vida de mim, pois, de acordo com eles, eu permiti que o Heitor roubasse os meus valores e tirasse a minha vontade de viver. Agora vejo que as suas palavras expressam a verdade de tudo o que aconteceu comigo. Eles estão certos. Eu realmente havia deixado uma pessoa me manipular, despertar coisas ruins em mim e me fazer trocar o que eu tinha de concreto por uma ilusão, e quando perdi o controle de tudo, procurei a forma mais covarde e simples de resolver. Resolvi tirar a minha própria vida e dar mais sofrimento às pessoas que me amam. Eu ouvi tudo o que eles me disseram, e em lágrimas prometi que nunca mais cometeria tal erro, nunca mais colocaria os meus valores à venda. 1 mês havia se passado desde que saí do hospital, e nesse período não tive notícias do meu empregador. Eduardo esteve ausente da minha vida durante esse período. Resolvi não fazer contato. Ele deixou claro que precisava de tempo e espaço. Durante esse período, minha mãe me ajudou em tudo, principalmente na minha recuperação. Eu fiquei com algumas sequelas, mas os médicos nos tranquilizaram dizendo que tudo desapareceria em breve. Eduardo reapareceu e queria conversar comigo e convidou-me para sair com ele. Ele queria conversar em algum lugar neutro, sem a interferência de amigos ou familiares.
Fiquei apreensiva, mas eu tinha o dever de ouvir o que ele tinha a me dizer. Eu estava certa que Eduardo pediria o divórcio, mas nada disso aconteceu. Ele falou que precisou daquele tempo e espaço para refletir. Disse-me que não guardava ódio ou rancor de mim, mas que no momento não poderíamos ficar juntos, pois a dor era muito forte e recente, e ele não sabia como lidar com ela naquele momento. Deixou claro que não pediria o divórcio. Nós deveríamos ficar separados por um tempo, e assim poderíamos saber se ainda haveria um futuro para nós. Mas explicou que se algum de nós se envolvesse com outra pessoa, mesmo que fosse um caso emocional, o acordo de separação seria encerrado e o divórcio solicitado. Ao ouvir as suas exigências, o meu coração se encheu de esperanças e comecei a chorar. Ele estava do seu jeito, me concedendo uma segunda chance. Eu vi a proposta de separação como uma segunda chance, e nesse período, eu teria a oportunidade de reconquistar o meu marido. As suas exigências eram fáceis de cumprir, pois eu não pretendia voltar a trabalhar naquela empresa, nem tampouco ter contato com Heitor ou com qualquer outro homem. Na verdade, eu nunca quis outro homem. Agora eu teria que dar tempo ao tempo e pedir a Deus que curasse o coração de Eduardo e me permitisse reconquistá-lo. Certo dia, encontrei uma ex-colega de trabalho, enquanto eu e minha mãe fazíamos compras no supermercado. Ela expressou felicidade ao me ver e confidenciou-me que a empresa não era mais a mesma. Ela havia mudado muito desde a minha saída e que Heitor não fazia mais parte da empresa. Disse ainda que ele havia ficado paraplégico. Heitor havia sido vítima de um ataque no estacionamento da empresa. Ele havia sido espancado até perder a consciência, e ao acordar no hospital, tinha ambas as pernas quebradas e as partes íntimas esmagadas. Também houve danos à coluna vertebral, que o fizeram ficar em uma cadeira de rodas. Essa notícia me deixou perplexa, pois tudo indicava que Eduardo havia sido o mandante ou executor do atentado. Eduardo não negou, nem confirmou o atentado contra Heitor, mas expressou felicidade com a notícia, e disse ainda: esse castigo deve ter sido dado por algum marido que teve a esposa assediada por ele. Assim, ele para de mexer com mulheres casadas. Eu e Eduardo vivemos separados até o dia de hoje. Eu ainda moro com meus pais e Eduardo em nossa casa conjugal. Nesse período, tivemos grandes avanços. Tivemos encontros. Sempre saímos para conversar, participamos de reuniões de família e já até voltamos a ter intimidade. O processo é lento, e sei que não posso pedir ou cobrar nada a Eduardo. Estou feliz com o que tenho agora, e espero que em breve possamos voltar a morar juntos novamente. Conclusão. No fim, Helena aprendeu da forma mais dolorosa possível que nenhuma conquista vale o preço da nossa dignidade. Tudo o que ela viveu mostrou que quando trocou seus valores por promessas vazias, ela perdeu muito mais do que imaginava. Ela perdeu o orgulho, o seu amor e quase a sua vida. Hoje ela tenta reconstruir o que restou dela, um passo de cada vez, reconhecendo que o perdão, tanto o dos outros quanto o seu próprio, é um caminho longo e difícil. Que a sua história sirva de alerta. A ambição pode ser uma escada, mas se apoiada em princípios errados, se transforma em abismo. E nem sempre há quem nos segure na queda. Se você está acompanhando nossas histórias e quer ver mais conteúdos emocionantes e impactantes como este, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal Traições Secretas, para mais história de traições, infidelidade e dramas familiares, e compartilhe a sua opinião nos comentários. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nossos vídeos para outras pessoas. E até a próxima história. Obrigado!